Olá, boa tarde. Sou Lilian Galigani, da Universidade 9 de Julho de São Bernardo. Sou primeiranista. É uma honra estar aqui, que esse é o meu primeiro congresso médico. E eu estou representando os meus amigos Ana Carolina, segundanista da Unisa, a Flávia Cieira, do 9º ano da UERJ, e o meu orientador, Matheus Settori Cardoso, do CRT DST AIDS de São Paulo. É uma honra. Bom, eu vou falar de uma forma livre aqui com vocês, sem seguir tantos slides, porque este trabalho, ele, apesar de a gente procurar respostas, ele trouxe respostas, mas ele trouxe mais dúvidas. Primariamente, a gente pode falar do perfil epidemiológico, que era uma coisa que a gente sabia que era importantíssima quando se fala de saúde, antes da pandemia de Covid-19. Hoje a gente sabe que é muito mais importante, porque a gente precisava saber de quantos leitos tinha, quanto respiradores. Então, ficou evidenciado que é uma ferramenta para todos, seja de uma forma de gestão de uma cidade, de estados, gestão de um equipamento de saúde público ou privado, ou com a gente no consultório. É importante a gente conhecer o paciente que vai ser atendido, que está na nossa frente. Dessa forma, eu convido a todos a seguirem o pensamento que a gente teve durante essa confecção desse artigo, que esse trabalho virou um artigo, de forma que a gente pense que a gente é um gestor de saúde que está recebendo um investimento e tem que aplicar esse investimento, porque dinheiro não é infinito. Então, a gente vai brincar um pouco de Jon Snow agora. Por que a hanseníase? Isso é interessante trazer, né? A hanseníase ela é uma doença antiga, era chamada de lepra, mas pela questão de estigma, foi-se mudado o nome para hanseníase. E, com isso, a gente vê que o Brasil ele é o segundo país do mundo com mais casos de hanseníase, é tido como endêmico, e ele perde somente para a Índia, o que é estranho, entre muitas aspas, porque a Índia é um país multifacetado, tem dificuldade de linguagem, e o Brasil é um só, e a gente tem o SUS. Então, a gente tem uma potência aí em mãos para combater a hanseníase, e é necessário que se conheça a hanseníase. Dessa forma, até adianto que a gente usou o DataSUS, que são dados que a gente tem aí gratuito. E por que a região sudeste? Não somente por causa do Congresso, mas porque os profissionais envolvidos são da região sudeste e a gente tem uma grande densidade de população aqui em São Paulo, e a gente tem, em São Paulo, no sudeste em si, temos o eixo Rio-São Paulo, e como todo bom paulista, eu mesma andei nesses eixos, e provavelmente vocês também já visitaram o Rio, já visitaram Minas, já levei cepas de lá, com certeza a gente já fez isso. Então, é importante que a gente conheça esses pacientes. O método, já falei do DataSUS, também é interessante frisar que para fazer o cálculo de incidência, a gente utilizou o número de casos pela população de cada estado, olhamos para eles de forma separadas e una, e entre tudo isso ficou destacado que o estado do Espírito Santo foi o que mais teve casos de hanseníase. Isso, como gestores, a gente já tem que pensar. O aparelho de saúde lá é eficiente ou não? Lá precisa de um maior aporte financeiro ou não? Porque, apesar de São Paulo ter a maior densidade demográfica, aqui foi bem sucedido, mostrou mais bem sucedido esse combate. Inclusive, eu esqueci de mencionar que o Brasil, em 2010, 2 anos antes do nosso período de averiguação, começou o Programa Nacional de Combate contra a Hanseníase. Se viu que existia essa necessidade e apresentou, sim, a redução de quase 37% dos casos, tendo sido destacadamente o Espírito Santo como o lugar que mais tinha casos, mais incidência. Então, fica aqui a limitação do trabalho para que, numa próximo estudo, seja averiguado se há uma descompensação no serviço de saúde no Espírito Santo, principalmente que a gente olhou o IDH do Espírito Santo não é baixo, ele está em regular, bom,
e corresponde à região sudeste. Também ficou comprovado de que a maior parte é homens. E a gente tem uma questão social, né? Não são só números, a gente tem uma questão social de que os homens, eles costumam a não cuidar tanto da saúde como as mulheres. A gente acaba tendo, por uma questão fisiológica, mais contato com o médico anualmente do que os homens. E também uma questão social de que o homem, ele tem que ser o provedor. E ficou destacado durante os estudos também que, por ser a hanseníase uma doença que demora para se manifestar, os homens mais afetados, a idade mais afetada ainda é uma idade laboral de 40 a 49 anos, então afeta a questão de trabalho dessas pessoas. Também ficou evidenciado que a maior parte são de pessoas que têm a multibacilar, que é quando ela começa a se manifestar, porque não necessariamente se você tem hanseníase você vai manifestar, o que também torna uma questão de saúde pública problemática na sua disseminação, porque criança pode ter e acabar disseminando, e também tem a questão social. Quando se pensa num aporte financeiro e de questão para foco, as pessoas que têm menor educação, né, grau educativo, são as que têm hanseníase. Então, qual que é o foco para essas pessoas? Seria uma pessoa, por exemplo, na Covid-19, que se focou em aeroportos, ou eu colocaria, por exemplo, em terminais de ônibus, uma educação sobre isso. Houve, em 2010, em São Bernardo, falo por causa própria, que nos terminais de ônibus tinham sobre a hanseníase, que foi quando eu conheci sobre o caso, sobre a existência, né, da doença. Então, a gente tem que ir para a área mais periférica, tem que ter mais aporte nesse sentido. Eu vou finalizar por causa do tempo, né? Fica aí a questão que realmente surgem inúmeras perguntas e mais possibilidade de expandir esse estudo. Muito obrigada. Lília, muito bom recebê-la aqui como aluno de primeiro ano, né? Acho que é um prazer poder trazer, né, os graduandos para o congresso. E aí eu fiquei... a hanseníase, gente, ela é muito negligenciada, né? Então, se a gente olhar, mesmo no estado de São Paulo, você mostrou um dado aqui que preocupa, e aí eu queria saber em termos de evolução, né? Você mostrou um coeficiente de incidência que é de 41,7 por 100 mil, né, no estado de São Paulo. Não é baixo, Não. né? Não é um coeficiente de incidência baixo. E aí, eu queria saber se você avaliou a distribuição anual, como isso se comportou ao longo desse tempo, né? Porque você avaliou de 2012, né, a 2022, né? Houve essa avaliação, sim. Ela teve essa redução. Durante a Covid-19, teve uma queda, mas isso pode estar atrelado à subnotificação. Acesso, né, ao diagnóstico, com certeza. Isso, mas realmente foi, no todo, são 40%, quase 40%, né, 37% de redução. Né? Ainda tem muito o que fazer, ainda há muito o que fazer. Porque eu acho que é interessante, né, mostrar a evolução temporal, né, uma vez que é um tempo maior que você avaliou, né? Então, eu acho que uma outra questão que você coloca é que os dados do DataSUS, eles são públicos, né? Então, sim, de fato, eles estão à disposição, né, para as pessoas acessarem, né, e até fazerem, né, análises, né, e ter trabalhos aí em cima desses dados, né? Alguma pergunta, gente? Olá, boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Seja bem-vinda no mundo da infectologia. E eu achei muito importante você trazer o tema da hanseníase aqui para o congresso, porque, infelizmente, acaba sendo um tema, por vezes, restrito à dermatologia. Né? Eu sou formada na USP de Ribeirão Preto, e lá nós temos grandes professores, uma equipe muito boa, focada em hanseníase, mas que acaba se concentrando na dermato. E a gente tem um contato com essa doença no estágio da dermatologia, não tanto da infectologia.
Então, assim, eu sei que é uma doença que a tendência é ter um rastreio a nível primário, assim como a tuberculose, justamente pela alta prevalência no nosso país. Mas isso chega também para os infectologistas, né? E às vezes chegam uns casos complicados. Eu, no meu ambulatório, chegou para excluir uma hanseníase de forma neural pura de um paciente, que é mais difícil ainda. Que tem que saber palpação de nervo. O único exame, talvez, que fosse ajudar mais seria o raspado de linfa de orelha, que são coisas que às vezes não está disponível, né, fora de grandes unidades especializadas para isso. Então, eu acho importante trazer o tema de hanseníase de volta para a infectologia, porque é uma doença infectológica, não é só dermatológica. Inclusive, o livro do Reinaldo Salomão, se eu não me engano, da edição do ano passado, um livro maravilhoso, mas não cita hanseníase. Isso me deixou bem triste, sabe? Porque eu acho que realmente é algo que a gente deveria ter um contato maior, tanto na faculdade quanto fora, né? Nível primário, outros cursos, às vezes, ministrados, para que a gente tivesse uma mão de hanseníase. Então, muito obrigada por trazer esse tema, viu? Que ele é muito importante. Obrigada. Ok, acho que assim, eu concordo integralmente com você, né? Assim, na verdade, a gente tem essa... a gente acabou né, delegando, né, a responsabilidade da hanseníase aí exclusivamente para os dermatos, mas assim, o que você vê é que quando o infectologista sai dos grandes centros ou ele sai dos hospitais de referência, ele é demandado, né? Então, assim, ele é demandado para a hanseníase também. Isso aconteceu comigo. Quando eu terminei minha residência, eu fui trabalhar em Americana, que é uma cidade próxima de Campinas, né? E lá o infectologista, né, atendia, né, e precisava, né, também atender os casos de hanseníase, né? Então, acho que é importante, sim, é um alerta para essa formação, tá? Então, gente, obrigada, né? Então, a gente termina aqui essa sessão, né? Parabéns aos palestrantes e obrigada pela presença.